Boa noite, pessoal. Opa! Voltei. Sejam todos bem-vindos a essa live de terça-feira, a live Ser Homens, Arquétipos da Masculinidade. Hoje nós vamos falar de Zeus. Vou anotar aqui para vocês, deixar registrado, fixo como comentário. Olá, voltamos. Tudo bem, pessoal? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Luiz Seikiki. Meu querido Fabiano, boa noite. A todos que estão chegando hoje pela primeira vez, minhas boas-vindas para essa live. Todas as terças-feiras eu tenho feito uma live dirigida especialmente para os homens. O tema é sempre o enfrentamento aí de algum dos arquétipos de masculinidade que eu venho tentando trazer aí das mais diversas fontes. Tenho trazido das fontes, trouxe já alguns personagens bíblicos, já trouxe um personagem da literatura. Hoje eu vou começar a apresentar para vocês alguns dos deuses também da mitologia greco-romana. Então eu vou fazendo sempre, como eu havia dito já anteriormente, uma intercalando aí personagens masculinos das mais diversas fontes. A ideia fundamental dessas lives dirigidas a homens, sobretudo, então convidem os maridos de vocês, os irmãos, os pais de vocês, amigos que vocês saibam que podem tirar um bom proveito disso, que não quer dizer que vocês, mulheres que estão aí, não sejam muito bem-vindas também. Mas a função fundamental desse conjunto de lives que eu venho fazendo, são lives curtinhas, de 20, 30 minutos no máximo, é oferecer para vocês alguns modelos arquetípicos de figuras masculinas com características que são bastante úteis para que a gente entenda um pouco melhor alguns funcionamentos e possibilidades de funcionamento para a vivência da própria masculinidade. Então, são todos muito bem-vindos. E Lourdinha, que alegria ver você por aqui. Boa noite, mãe, eu vi que apareceu aí também. Enfim, a proposta, portanto, é esta. Hoje eu vou falar para vocês de Zeus. Vou fazer como eu faço quase sempre, tá? Eu quase sempre não, faço sempre. Eu conto basicamente aqui uma história rápida do personagem. Em seguida apresento algumas características deste personagem no que diz respeito efetivamente a esses dessa figura que me interessa que sejam valorizados. Evidentemente, né, são características que não estão, né, não dão conta de todo o conjunto do personagem, de comprar para uma perfeita compreensão do personagem, mas oferecem para a gente algumas diretrizes fundamentais. Então hoje eu vou fazer mesma trajetória com vocês aqui que estão presentes. O Zeus, a palavra, vamos começar com uma definição, na verdade, de origem etimológica. A palavra Zeus, ela é uma palavra... Voltamos, desculpa, tá difícil. Ter que contar com a net não é fácil, pessoal. E eu moro na roça, não consigo contar com outra coisa além da net, efetivamente, por isso peço desculpas. Vai acontecer de vez em quando essas quedas de sinal aí, paciência. Bom, eu estava dizendo que vamos começar por uma definição, na verdade, da palavra Zeus, uma definição etimológica. A palavra Zeus, ela muito provavelmente vem de uma palavra do proto-indo-europeu, que se diz Dil, e que significa brilhar. Tá? O personagem da mitologia da mitologia grega, na verdade, Zeus, é, na verdade, filho de Cronos e Rhea. Esses dois personagens são, né, os deuses, basicamente, que são os deuses primordiais. Né? Tem outros deuses primordiais, evidentemente, além de Cronos e Rhea, e são os responsáveis por, né, toda a criação do panteão mítico da mitologia grega. Cronos e Rhea tiveram alguns filhos, e Cronos, sabendo que um de seus filhos seria responsável por destroná-lo, decidiu, portanto, que cada um dos filhos que Rhea tivesse seria devorado por ele. E assim ele o fez, filho após filho que Rhea vinha tendo, Cronos os devorava. Até que, no nascimento de Zeus, o último filho de Rhea, ela resolve enganar Cronos,
entregando nas mãos de Cronos uma pedra enrolada em panos, dizendo ser esta pedra o seu filho Zeus. E Cronos devorou, como era esperado. Enquanto isto, então, Rhea levou Zeus para uma caverna em Creta e deixou-o aos cuidados de uma cabra, que levou a termo todo o restante aí da responsabilidade, digamos assim, pelo crescimento de Zeus. Já adulto, Zeus se aliou a alguns outros deuses para tentar destronar Cronos, e aí ele conseguiu um acordo com Metis, que ela desse a Cronos um emético, ou seja, um remédio que serviria para ele vomitar. Deu para Cronos esse emético, e Cronos então vomitou os seus filhos mais uma pedra. Com os filhos de Zeus e os seus irmãos, portanto, com os filhos de Cronos, os irmãos de Zeus, portanto, fora da pança de Cronos, o Zeus resolveu se juntar a outros deuses para lutar contra Cronos e os titãs. Foi uma guerra que durou 10 anos, e ao final dessa guerra, Zeus, aliado a Poseidon e Hades, seus irmãos, destronam finalmente Cronos. Cronos é enviado para o submundo e fica sob os cuidados de Hades. E então os três irmãos decidem fazer uma partilha de todo o universo entre eles, e tiram a sorte nessa partilha, e a Zeus coube o reinar sobre os céus, a Poseidon coube reinar sobre a água, o mar, e a Hades coube reinar sobre o submundo. Ele era o responsável pelo submundo. Então essa é um pouco a ideia. A gente tem aqui nessa história, eu vou só dizer mais alguns elementos importantes da história. Depois que essa partilha é feita, o Zeus vai habitar o Monte Olimpo, o lugar onde fica o seu trono, no Monte Olimpo, no alto da montanha, nos céus, dominando os céus. Ele, ao longo da sua vida, teve várias amantes, vários romances, para dizer mais a verdade, com divindades e com mortais, e ao todo foram 23 romances que são descritos aí nas obras mitológicas. Desses 23 romances, ele teve aí uma quantidade gigante de filhos, e a gente percebe ao longo das histórias envolvendo Zeus e seus filhos uma relação com os filhos marcada, por um lado, por uma grande generosidade, e por outro lado também marcada por uma grande, por um espírito muito destrutivo, um espírito destrutivo que, de alguma maneira a gente pode dizer que ele herdou do seu próprio pai, do Cronos, que também viveu uma relação com os filhos muito parecida com essa. Mas no mais das vezes Zeus foi marcado por uma relação muito generosa com os próprios filhos. Ele é considerado o senhor dos raios e do trovão. Ele é aquele que, segundo a mitologia, é o responsável por prover a chuva e, portanto, por fazer crescer as coisas, por propiciar o crescimento das culturas, do cultivo. Era um grande estrategista, soube, e há infinitos relatos, diversos relatos míticos de alianças que ele fez sempre em vista de algum interesse pessoal, alianças essas que tinham sempre uma contrapartida, evidentemente, por parte de Zeus, e a gente pode designá-lo, portanto, como eu já disse, mas só que eu acho que vale a pena reafirmar isso aqui em função justamente de um elemento que eu gostaria de valorizar na sequência, que Zeus é o responsável, ele é o dominador dos céus. Tá? Essas informações que eu trouxe para vocês, apesar de parecer um pouco dispersas, vocês logo vão entender como elas ajudam a entender um pouquinho melhor o arquétipo de Zeus e aquilo que me interessa valorizar com vocês. Uma ultimíssima informação em termos de descrição do personagem é que a última esposa de Zeus, que é a Hera,
foi uma mulher com quem ele praticamente passou o resto da sua vida, digamos assim. Ele é um deus, ele é imortal, mas a sua última esposa, Hera. Com a Hera ele viveu uma lua de mel que durou 300 anos, ao final dos quais ele retomou a sua sanha, digamos assim, promíscua. Então ele continuou aí se relacionando com outras mulheres, tanto divindades quanto mortais, como eu disse para vocês. Mas, segundo os relatos míticos, ele permanece com Hera até o fim dos tempos. Aí, não saberia dizer nada além disso aqui para vocês. Bom, essa é um pouco uma visão geral, um panorama geral da figura de Zeus, com alguns dos elementos que eu gostaria de chamar a atenção. Agora, eu queria apontar, de toda essa trajetória aqui de descrição do personagem Zeus, eu queria apontar alguns elementos para os quais eu acho que vale a pena a gente ter alguma atenção quando a gente está falando do arquétipo Zeus e o que isso pode significar para a gente como um arquétipo de masculinidade, o que isso pode ajudar-nos, como homens, a viver melhor algo da nossa masculinidade. Vejam que, como eu já tive a oportunidade de falar em todas as outras lives em que eu apresentei algum personagem masculino, quando a gente está tratando de arquétipo, a gente não está tratando de uma figura que ela tem algum caráter de perfeição, algum caráter de ausência de máculas, ausência de marcas negativas. Muito pelo contrário, os arquétipos carregam sempre consigo marcas de luz e de sombra. Então, algo do que eu vou apresentar para vocês aqui agora, ao descrever alguns elementos arquetípicos fundamentais da masculinidade, tal como a gente encontra representado em Zeus, tem estas características de luz e de sombra também, e que certamente nos auxiliarão um bocado a entender também elementos sobre os quais a gente pode fazer um trabalho quando a gente está pensando na nossa própria masculinidade. A primeira coisa que eu chamo a atenção é o fato de Zeus ser um grande estrategista, um estrategista que, sobretudo, se ocupou ao longo de sua vida, se ocupou de estabelecer alianças sempre em vista de um destaque que ele gostaria de alcançar, sempre em vista de algum tipo de poder ou da realização de alguma vontade sua. Sejam as estratégias de caráter mais solitário, individual, que ele tenha feito, seja as estratégias com as quais ele se valeu, para as quais ele se valeu do auxílio de algum tipo de aliança, sempre, o tempo inteiro, o que estava em jogo era alcançar um determinado poder, era em alguma medida chegar a algum tipo de destaque e, sobretudo, poder e destaque esses marcados pela ideia de que o que estava em jogo era a realização de alguma vontade, a realização de algum projeto. Isso é uma característica que é bastante significativa na figura de Zeus e que aponta para nós, no que diz respeito à experiência da masculinidade, um aspecto seja de luz, seja de sombra, como a gente vai ter a oportunidade de ver daqui a pouquinho. Porque certamente é próprio do masculino a experiência de uma relação com a realidade, com o trabalho, a relação com a família, a relação com o entorno, em vista de algum tipo de estratégia. Não quer dizer que os homens sejam estrategistas, os homens sejam necessariamente pessoas que empreendem alianças em vista de um poder. Mas certamente uma marca importante da masculinidade é justamente a capacidade de estabelecer metas claras, fazer projetos claros em vista normalmente de alguma realização. Algo que a gente já teve a oportunidade de discutir quando a gente apresentava aí outros personagens, como a gente falou, quando a gente falou quando a gente falou de Adão, ou como quando a gente falou de Pedro de Craon, sempre tem em vista algum projeto, alguma realização para a qual ele, neste caso, a figura de Zeus, sobretudo, se volta no sentido de realizar, valendo-se de estratégias e de alianças. Outra característica que eu acho que eu gostaria de valorizar aqui, quando a gente descreve o arquétipo de Zeus, o arquétipo de masculinidade presente em Zeus, é o fato de Zeus ser o dominador dos céus.
Esta característica ela é muito interessante, sobretudo se a gente entende o que aconteceu na partilha do universo, né, do cosmos, entre Zeus, Poseidon e Hades. A gente pode muito facilmente identificar nessa partilha e a ideia, né, que me interessa valorizar, a ideia de um Zeus que se transforma no dominador do céu, da parte mais alta do cosmos, é uma ideia que é interessante porque o domínio dos céus por Zeus, o domínio do mar por Poseidon e o domínio do submundo por Hades indica para a gente algo que tem muito, né, em termos de correlação simbólica com a própria definição da pessoa humana. Mas o domínio do céu é o domínio da consciência, é o domínio daquilo que Viktor Frankl chamaria de dimensão noológica, razão e vontade, as capacidades lógicas, a capacidade de consciência, do raciocínio. A dimensão afetiva, psicológica, corresponde imediatamente, exatamente por conta da fluidez do mar, corresponde exatamente àquilo que o Viktor Frankl chamaria de dimensão psicológica, né? A dimensão dos afetos, dos sentimentos. Enquanto que, né, o submundo, no qual domina Hades, é justamente a experiência, né, da materialidade, dos instintos, da parte mais baixa da nossa natureza. Então, falar de Zeus como o arquétipo, um certo arquétipo de masculinidade caracterizado pelo domínio dos céus, é falar justamente de um tipo de homem que se envolve com a realidade numa perspectiva, normalmente, vamos usar uma expressão aqui que eu acho que vai dar bem uma clareza do que nos interessa, um tipo de relação muito cerebral, um tipo de relação com a realidade que é caracterizada por essa ideia de um padrão um pouco mais lógico, marcado pela busca de determinações, de compreensões das coisas dentro de um raciocínio bem fechado. Certamente, pessoal, isso tem muito que ver também, né, quer dizer, com características da masculinidade. Não quero dizer com isso que as mulheres não sejam capazes de raciocínio lógico, de empreender um tipo de relação com a realidade também cerebral. O que eu quero dizer é que em Zeus a gente encontra uma característica fundamental da masculinidade, que é justamente essa capacidade de operação no real, marcado sobretudo pela lógica, marcado sobretudo por um raciocínio, muitas vezes, né, caracterizado por algo a que a gente poderia dar o nome de frio, né, quer dizer, de calculista, vamos dizer dessa forma. Tudo isso, né, lembro vocês que nós estamos sempre lembrando, vale sempre a pena lembrar que quando a gente está lidando com um arquétipo, a gente não está lidando com um modelo de perfeição, a gente está lidando com um modelo que carrega consigo, né, um desvio possível, carrega consigo uma sombra possível. E o enfrentamento da sombra também nos interessa, bem como a assunção deste aspecto de luz também nos interessa. Ao homem, certamente, interessa um certo domínio da capacidade de raciocínio que seja adequada, ou seja, um certo domínio da capacidade de raciocínio que se sobreponha a uma relação com o real, a uma relação com o trabalho, a uma relação com projetos, a uma relação com estratégias que não seja determinada, por exemplo, pela impulsividade afetiva. E seja, isto aqui, né, me interessa. Então, se a gente quer aprender a ser homem, certamente, do ponto de vista positivo, deste domínio dos céus, interessa-nos justamente que a gente não seja determinado pelos impulsos afetivos que tantas vezes, né, nos acometem, tantas vezes nos arrastam. Uma terceira e última, eu não vou muito além disso porque eu já estou passando bastante no horário aqui. Uma terceira e última característica que eu gostaria de valorizar com vocês é o fato de que os dois grandes símbolos que são normalmente representados junto com Zeus são o raio, ele tem, né, nas mãos um raio, e normalmente também a águia é uma figura que simboliza muito bem, né, a imagem de Zeus. Ambos os símbolos, né, raio e águia, apontam para uma outra característica interessante.
Zeus é, de fato, né, o homem que assiste a tudo do alto. Portanto, né, pensem, né, numa rápida passagem aqui metafórica, a gente consegue rapidamente entender isso. Então, a águia é quem faz isso, né? Ela contempla o mundo do alto. E, sobretudo, o que acontece? Ao contemplar o mundo do alto, a águia ela tem uma dupla capacidade muito interessante. Ela olha para a realidade de maneira geral, consegue focalizar na realidade de maneira geral um aspecto, um detalhe que é o seu objetivo, que é o seu alvo, e ela, com o alvo identificado no meio daquela realidade, daquela massa da realidade, ela se dirige como um relâmpago, né, como um raio em direção ao objetivo. A águia, esse é o comportamento típico da águia, esse é o comportamento típico do arquétipo de Zeus, que é exatamente, né, a ideia de que eu contemplo o todo e não os particulares de que é feito o todo, quando muito, no todo, identifico um aspecto objetivo, pontual, para o qual eu gostaria de me voltar. A águia, quando ela como um raio desce do céu em vista, né, do seu alvo, em vista daquele animal que ela quer capturar, ela, se erra o alvo, ela faz como se ela faz uma avaliação, né, contabiliza as suas perdas e segue em frente. Né? A águia não fica ali depois, né, se lamentando porque não deu certo. Zeus é a mesma coisa. Né? Ele mira no alvo, deu certo, ótimo, não deu certo, ele contabiliza as perdas e segue em frente para uma próxima meta, segue em frente para uma próxima estratégia. Então esses dois símbolos da águia e do raio são muito interessantes, porque indicam um certo lançar-se rápido no cumprimento, né, uma decisão rápida acerca das coisas e, sobretudo, uma decisão que concentra-se num detalhe da realidade, mas não concebe todos os particulares de que é feito o real. Né? Olha o real normalmente como uma totalidade, uma massa, né? Compacta do real. A gente poderia dizer que é como se ele visse a floresta, mas não visse as árvores. Né? Quando muito, no meio das árvores, eu vejo aquele passarinho lá, né, que me interessa capturar. Essa última característica, né, arquetípica de Zeus que eu queria chamar a atenção, ela indica para a gente algo também, né, que caracteriza, seja por um lado positivo, seja por um lado negativo, algo da masculinidade para o qual vale a pena chamar a atenção. Quer dizer, essa ideia justamente, né, da decisão rápida, da decisão concentrada no objetivo é muito interessante e, portanto, é algo sobre o que a gente precisa fazer um trabalho em termos de valorização. Porém, né, do ponto de vista negativo, né, sombrio, escuro, dessa característica arquetípica, há um elemento que precisa também ser objeto de atenção e de cuidado, que é justamente o fato de que a incapacidade de olhar para os elementos particulares de que é composta, né, aquela massa da totalidade, normalmente tem como implicação justamente uma frieza tal na relação com os dados particulares que pode muitas vezes parecer algo como uma espécie de distanciamento, algo como uma espécie de um distanciamento que leva ao sofrimento, efetivamente. Quer dizer, como se eu me descolasse dos dados particulares. Eu estou tão interessado naquela estratégia ampla que eu me descolo dos dados particulares e não me importo muito com o sofrimento que eu posso vir a causar naquela pessoa X ou naquela pessoa Y com a qual, né, eu acabo me envolvendo no meio das minhas estratégias. Então, essas três características, eu peguei apenas três, a gente poderia ainda falar de um montão de outras, né? A promiscuidade do Zeus, que tem elementos positivos e negativos, a própria característica paterna de Zeus, tem aspectos negativos e positivos. A gente poderia falar enormemente aí de outras, longamente, sobre outras características. Mas eu queria chamar a atenção sobre essas três, sobretudo porque elas trazem à tona algumas dificuldades importantes. Então, a primeira grande dificuldade que me interessa valorizar é justamente o fato de que, quer dizer, como ele como ele está no domínio dos céus, ou seja, como ele uma consciência, ele vive no domínio da consciência, é muito arriscado que
o homem que repete o arquétipo Zeus justamente seja uma cabeça descolada de um todo, né? Uma cabeça descolada do todo que, portanto, se distancia dos próprios sentimentos, que, portanto, se distancia do próprio cuidado com o corpo e, por isso mesmo, né, se corrompe e, por isso mesmo, né, não amadurece. Não adianta, né, homens, não adianta um trabalho exclusivamente cerebral. Não adianta um trabalho exclusivamente sobre a consciência. Não adianta um trabalho exclusivamente sobre as virtudes, se isso tudo não está incluído dentro de um corpo integral, unitário, no qual afetos são ordenados, no qual os instintos são ordenados. Quer dizer, senão, né, o risco é que a gente desintegra, né, e falo desintegra aqui de forma metafórica também, a gente desintegra a nossa humanidade. Ou seja, o homem verdadeiramente, que entende verdadeiramente o que é o arquétipo de Zeus, deve ser, portanto, um homem que luta contra essa partilha do nosso corpo, né? E que entende que é possível e é necessária uma integração, sobretudo. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção em termos de dificuldade é exatamente essa incapacidade de olhar para os particulares, essa incapacidade de olhar para aquelas pessoas com as quais eu acabo me envolvendo e das quais eu acabo sendo responsável em meio às minhas estratégias todas elas em vista da realização da minha própria vontade. Então, homens, se vocês querem ser estrategistas, se vocês querem empreender alianças em vista da realização de projetos, tenham em mente, sobretudo, primeiro, que os projetos não podem ser os seus projetos pessoais de poder, os seus projetos pessoais de destaque. É preciso que os seus projetos sejam, sobretudo, e só o serão, né, sobretudo, projetos que visem ao bem comum, na medida em que você é capaz de ampliar o seu olhar para uma atenção àqueles elementos particulares da realidade que podem estar sob a influência das tuas estratégias. Quer dizer, certamente, né, Zeus nos ensina as estratégias como arquétipo, mas nos ensina também, né, um risco tremendo que a gente pode correr e para o qual a gente precisa ter uma grande atenção. E terceira e última questão, né, que eu gostaria de chamar, que eu gostaria de valorizar aqui com vocês, é justamente... não, era isso. Era isso. Não, eu pensei que tinha mais uma coisa aqui. Bom, o que para terminar, né, me interessa dizer para vocês? Quer dizer, nós temos, portanto, a figura de Zeus com algumas características de masculinidade que são importantes a gente ter uma atenção. Vimos também como algumas dessas características podem ter implicações negativas. E agora, né, por fim, eu queria apontar uma última questão muito importante, que é justamente o seguinte: quer dizer, diante das dificuldades que posso eu enfrentar ao assumir um certo posicionamento que abraça o arquétipo de masculinidade de Zeus, como é que eu posso evitar as dificuldades que nascem das sombras, né, desse arquétipo? O que eu posso fazer, eu que me vejo no lugar de destaque, de poder, eu que me vejo no lugar da estratégia, eu que me vejo no lugar do estabelecimento de objetivos claros, de decisões rápidas? O que eu posso fazer para não incorrer no risco tremendo de justamente me tornar uma cabeça, né, separada do corpo, me tornar um arrogante, pretensioso, desatento, frio, que causa sofrimento nos outros? Há uma estratégia, vamos usar essa palavra, porque eu acho que vem bem a calhar aqui quando a gente está falando de Zeus, que pode ser, e eu diria mais do que pode ser, é muito importante no trabalho que a gente pode fazer quando a gente tem Zeus como modelo. É o fato de que a gente precisa ter uma grande atenção sobre nós mesmos no que diz respeito a esta arrogância, sobretudo fazendo um trabalho que pessoalmente cada um de nós pode fazer, que é o trabalho de
nos descobrir vulneráveis, de nos descobrir com alguma limitação, com alguma incapacidade, com alguma coisa que, colocada evidente na figura de um homem como Zeus, certamente vai soar estranho, vai soar meio tolo, vai soar meio bobo, meio estranho. Você imagina uma figura forte, uma figura de um Deus poderoso, consciente, cheio de capacidade lógica, cheio de estratégias perfeitas. Imagine uma figura como essa que paradoxalmente reconhece uma vulnerabilidade, reconhece uma incapacidade, reconhece em si mesmo um elemento de humilhação. Isto, por incrível que pareça, é um elemento que dominado por nós, certamente será uma ferramenta, um recurso que nos permitirá crescer mais adequadamente, de forma mais madura no que diz respeito à nossa experiência de masculinidade. Por quê? O que de fato precisa acontecer para que a gente não seja vítima daquela sombra é justamente que se estabeleça para nós uma crise do nosso poder, uma crise da nossa consciência, do nosso raciocínio e da nossa lógica, uma crise da nossa pretensão de poder, das nossas estratégias, um puxar o tapete. Mas é bom que a gente esteja consciente, talvez, da necessidade de que a gente puxe o nosso próprio tapete, porque muitas vezes o que acaba acontecendo com figuras masculinas que têm todas essas características arquetípicas de Zeus, ou que tem algumas delas de forma mais evidente e que normalmente as tem desviadas para as sombras, o que normalmente acaba acontecendo é que cedo ou tarde, se não por força das circunstâncias da própria vida, em algum momento vai esbarrar com alguém que vai lhe puxar o tapete e que vai lhe humilhar. Seja uma humilhação causada por uma estratégia de outrem, ou uma estratégia que eu fiz que não deu certo e que na contabilização das perdas eu descubro que eu perdi muito mais do que eu esperava perder, seja em circunstâncias ainda mais dolorosas, como são aquelas da perda de pessoas com as quais eu fiz uma aliança. Quando eu perco uma pessoa e eu perco essa pessoa ou pela morte, ou pela doença, ou porque ela ferida pela minha frieza, ferida pela minha incapacidade de olhar para o particular e para o seu sofrimento, ela me abandona, ela me deixa. E eu tenho nestas circunstâncias aqui que eu apresentei para vocês uma experiência de humilhação, uma experiência de vulnerabilidade que ela é certamente um fator fundamental para o crescimento de um homem quando ele encarna em si mesmo os elementos arquetípicos de Zeus. Então, quer crescer, meu caro, e entenda que você precisa experimentar, apesar de toda a tua capacidade estratégica, apesar de toda a tua capacidade lógica, apesar de todo o teu poder, apesar de todo o teu destaque, apesar de todas as alianças que visam a realização da tua vontade, entenda que a vulnerabilidade é uma marca fundamental. Uma marca fundamental não apenas do gênero humano, do ser pessoa, mas uma marca fundamental também da masculinidade. A gente não é homem porque a gente é invulnerável. A gente não é mais homem porque a gente é incapaz de incorrer em algum erro. A gente é homem porque carrega em si uma característica como aquela de Zeus, de quem empreende um trabalho claro, de objetivo claro, definido, bem pensado, bem organizado, com lógica, beleza? Ok, tudo isso em jogo, mas sabendo que é possível que tudo dê certo. E na contabilidade das perdas, muitas vezes as perdas podem ser muito maiores do que aquelas que eu havia pensado que poderiam acontecer. E, portanto, abra o olho, cara, abra o olho e olha ao seu redor. Para de olhar para a realidade como se ela fosse uma massa indistinta e entenda que a realidade é feita de dados particulares que merecem a sua atenção e merecem, sobretudo, uma atenção sua marcada por aquela generosidade que
guiou e orientou tantas vezes a relação de Zeus com os seus filhos, né? Com aqueles que são a sua própria criação. Ultimíssima coisa, e eu termino mesmo, eu já avancei 6 minutos aqui do tempo que eu havia previsto com vocês. Duas últimas coisas rapidinho eu falo para vocês, que são importantes aqui e tem que ver com essa crise, tá? A primeira é um conceito que se chama enantiodromia. O que é enantiodromia? E que é muito importante aqui para o arquétipo de Zeus. Normalmente, o que acontece com aquelas pessoas que sobrevalorizam um elemento da sua própria natureza, como, por exemplo, a consciência e a capacidade de raciocínio. Cedo ou tarde, na experiência de crise e de vulnerabilidade, eles vão assumir o exato oposto daquilo que valorizam. E isto, quero dizer, por exemplo, eu valorizei a consciência, valorizo a consciência lógica, e a frieza lógica de raciocínio, custe o que custar. Na crise, pode saber que você vai ser vítima da enantiodromia, ou seja, você vai acabar supervalorizando a sua vida afetiva, a dor que você sente. Portanto, você vai revelar aqui, mais do que uma vulnerabilidade, você vai revelar uma imaturidade. A imaturidade de quem cinge, a imaturidade de quem separa. Por isso que eu insisti tanto que um elemento fundamental para o crescimento do homem que assume para si as características do arquétipo de Zeus é exatamente o reconhecimento como consciência primeira, anterior, antes de que as coisas aconteçam, a consciência da própria vulnerabilidade. Esta consciência da vulnerabilidade, que nasce, sobretudo, do reconhecimento da urgência de unidade, ou seja, da urgência de juntar essa cabeça a uma vida psíquica, a uma vida afetiva, uma vida corporal, é o que permite a você justamente não ser vitimado pela enantiodromia. Terceira e última coisa, e eu termino, é a crise, que normalmente advém, e que é fruto da experiência de vulnerabilidade, precisa ser assumida por você, senhor da consciência, com duas perguntas fundamentais. E isso ajuda muito no amadurecimento. E quem vem acompanhando as lives aí de quarta-feira sobre maturidade vai logo reconhecer um elemento de paralelo aqui interessante. As perguntas que você tem que estar se fazendo diante da crise, da própria vulnerabilidade, diante da dor, de perceber que você se humilhou, ao perceber que as suas estratégias não deram certo, são: o que está me afligindo efetivamente? O que é isso que está me afligindo, que me causa dor? E qual é o problema sobre o qual eu vou ter que me debruçar? Quando eu tenho essas duas perguntas claras, para mim, a crise ela encontra uma destinação adequada, ela encontra um sentido, e eu consigo, portanto, crescer como homem. Quer ser homem, meu caro, aprenda a descobrir em você estes elementos arquetípicos de Zeus no ponto de vista positivo, mas também lembre-se que você pode ser vítima da sombra. E isso tem que te deixar preparado para justamente ser capaz de enfrentar a crise que disso advirá. Povo, é isto. Termino aqui. Eu acabei me estendendo um pouco mais, peço desculpas, mas amanhã, na live de quarta-feira, eu volto a falar com vocês sobre maturidade. Em breve, só abro um parênteses aqui rápido para um merchandisingzinho, em breve na livraria do Dr. Pacheco vão estar disponíveis algumas obras que vão ser bastante úteis aqui nessas lives sobre masculinidade. Eu, no momento oportuno, vou trazer para vocês aqui, mas tem lá, para quem tiver interesse, bastantes obras sobre personagens, por exemplo, como da mitologia. Tem, salvo engano o livro Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, no qual estão descritas várias destas histórias míticas aqui, envolvendo personagens da mitologia greco-romana. Da mitologia grega, desculpa. E por fim, só ainda no calendário aqui da semana, então amanhã, live sobre maturidade, a live das quartas-feiras. Na quinta-feira, vou fazer uma live com o querido Melk da formação do Imaginário. Estou vendo a Ziza aí, boa noite, Ziza. Vou me adiantar, portanto, a nossa conversa que a gente teve hoje mais cedo. Na próxima terça-feira,
Ziza e eu, portanto, não vai haver live sobre masculinidade na próxima terça-feira, porque Ziza e eu vamos conversar numa live aqui sobre um tema que ainda estamos definindo. Temos algumas coisas aí já pensadas, né, Ziza? Mas a gente vai divulgar a tempo para vocês na semana que vem. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram presentes. Fernando, muito obrigado. Ziza, que alegria ter você aqui. Renan, meu caro, muito obrigado. Povo, fiquem com Deus. Boa noite. Shaira, eu vi você por aqui também, agora que eu vi. Muito boa noite para vocês. Danilo, bom, não vou cumprimentar todo mundo, porque se eu ficar aqui cumprimentando todo mundo, eu vou me estender demais. Fiquem com Deus. Até amanhã. A gente volta a se ver. Tchau.